Maravilha, então vamos brincar um pouquinho, vou mostrar para vocês agora o que eu tinha comentado, né, no término da última aula, que você pode pegar aquele arquivo que veio, que foi criado lá, o meu primeiro programa java.class, e rodar ele direto no Windows. Então eu mandei aqui para mim, eu copiei, olha lá, o meu primeiro programa.class, copiei ele foi feito lá no meu Linux. Então, foi lá que eu fiz o arquivo, compilei ele, trouxe para cá. Ele está aqui dentro do meu usuário, né? Disco local, usuários Christoph, está lá o meu programa. Vou abrir aqui um prompt de comando. Então, cmd casa macaco dado. Ele abre o prompt de comando. O prompt de comando está aqui bonitinho. Estou lá na mesma pastinha, então, olha lá, usuários Christoph, users Christoph, é a mesma. O Windows ele só traduz para o português no Explorer, mas ele deixa em inglês, né? Tá aqui, tanto é que se eu der um dir, listar o conteúdo do diretório, né? Você vai ver aqui, ó, meu primeiro programa.java. Deixa eu só editar, marcar. Aqui, ó, meu primeiro programa java.class. Maravilha, ele está ali bonitinho. O que eu quero fazer? Eu quero agora executar esse cara. Para executar esse cara, a gente usa o comando Java. Então, eu preciso rodar o meu comando Java. Então, vamos ver se o Java está aqui. Java menos version. Então, Java menos version. Olha lá, esse cara daqui, ele tá o 11012. No meu Note tá o 11011, se eu não estou enganado, que tá lá com o Linux, né? Mas o que me interessa é isso daqui, 11. É o que me interessa, é o 11, versão do Java, versão 11. Então eu posso pegar e digitar Java. Java é o interpretador. Então eu vou colocar aqui meu primeiro programa Java e eu vou apagar o ponto .class, só até o nome da classe. Eu não preciso da extensão, porque eu estou chamando a classe e não o arquivo que contém a classe. Então eu quero que o Java execute o meu primeiro programa Java, que eu fiz lá no Linux, eu escrevi lá no Linux, compilei no Linux, peguei o ponto .class compilado lá, trouxe aqui para o meu Windows, coloquei e agora vou interpretar ele, vou executar ele. Enter. Olha lá, primeiro programa, exatamente o que a gente teve. Então, para fazer a execução, está aqui. Funcionou maravilhosamente bem, é isso que eu estou Ô, falando. professor, Pois não, mas para, no caso, interpretar o programa, precisa estar na pasta onde está a classe do software, ou você tem que estar na precisa. raiz? Você precisa estar na pasta aonde está a sua classe, porque ele precisa conseguir enxergar, ou senão você tem que passar o caminho completo. Não, tem que estar na pasta. Tem que estar na pasta. É que no meu aqui, ô, professor, eu tentei fazer isso, mas não funcionou. Ele simplesmente não acontece nada. Ele só, a gente dá o enter e não acontece nada. Não mostra meu primeiro programa, ou primeiro programa, nem nada. Pode ser porque o que você pegou, ele não tem aquela impressão. Ele ainda não estava atualizado com o código lá. Olha lá, é primeiro, não é primeiro, né? O português errado. Sim. ainda, ainda, ainda Vou me dar uma queimo olhada. com o português, olha lá. Deve ser por conta disso. Eu Se vou, pegar a versão atualizada, ele deve estar tudo certinho, sim. Vou eu vou dar até. uma olhada aqui. Ele deve estar dentro da nossa pastinha lá do Dropbox. Deixa eu até confirmar. TecLP, teste, né? Deixa eu ver aqui. Teste. É ele lá. Eu só vou experimentar ele aqui no Linux para ver se é isso mesmo. Que pode ser, posso ter copiado errado, né? Só dar uma olhadinha rápida aqui. Tá lá. Java. E, professor, Tá, tá atualizado lá. Tá dentro de uma pastinha teste, tá ok? Só para mostrar aqui que eu acabei de fazer o teste.
Só um segundinho, por favor. Vou só sair do compartilhamento desse daqui e vou compartilhar nesse outro daqui para você ver, ó. Bonitinho. Eu tô lá na mesma pasta, ó, Dropbox, Fatec, LP, arquivos fonte, teste. Eu executei ele aqui, ó. Meu primeiro programa, Java, meu primeiro programa, olha lá, escrito errado igual, cara. Pelo amor de Deus, né? E ainda tem o escrito errado igual. Acho que é para provar realmente que era isso. Pois não, diga, meu querido. Mas no caso aí, o senhor deu todo o caminho, não deu? Da pasta? Eu tenho que entrar na pasta. Aqui eu não dei todo o caminho. Eu entrei dentro dela. Olha lá, eu estou dentro da pasta. E aí dentro da pasta eu digito Java, espaço, primeiro programa Java. E aí é o nome da classe. Ah, entendi. É que eu tava colocando todo o caminho, tipo, para chegar até a pasta, dentro dela, e depois eu colocava para ele executar o que estava dentro. Para você chegar dentro dela, você dá CD, espaço, e aí você dá todo o caminho. Aí, sei lá, todo o caminho que você copiou. Então, aqui ele tem um. Eu faço assim. Fonte, teste. Aí entrou lá para dentro dele. Agora, dentro dele, vamos dar no Windows ou no Linux, o dir funciona, tá ok? Então, dir. E aí, ó lá, tem o meu primeiro programa.class. Somente esse cara que eu deixei. Java, espaço, meu primeiro programa, Java, sem o ponto class. Enter. Olha lá, primeiro programa. Ele vai e executa exatamente o primeiro programa. Escrito bem zoado mesmo, pelo amor de Deus, né? O português torto. E aí, feito. Ele consegue interpretar. É o mesmo arquivo que eu copiei de um lado para o outro. Eu simplesmente passei de uma máquina para outra aqui para a gente poder executar. O sistema operacional independe. E eu acho que o que precisa ficar não é nem o estresse de, no meu não funcionou. Relaxa, a gente está aprendendo que o Java é multiplataforma. E o porquê que ele é multiplataforma? E a gente está entendendo que ele segue as duas grandes vertentes da programação, a compilação e a interpretação. Ele compila o teu arquivo .java, gerando um arquivo .class para cada classe que você tem. E depois você interpreta a classe. É literalmente isso. Você interpreta a classe. Você executa a classe que você tem lá. E aí ele roda bonitinho. Pelo amor de Deus, vamos corrigir isso daqui. Pronto. Agora estou mais satisfeito. Pelo menos eu escrevi correto agora esse negócio, né? Tá atualizado aqui bonitinho. Pelo menos ficou com português melhorzinho. Vamos dar uma olhada nas coisinhas que a gente já fez, então. A gente já interpretou o funcionamento de algumas coisas dentro da linguagem, e a gente tem algumas coisas que são convenções. Não quer dizer que se não fizer dessa forma, não funciona. Existem algumas convenções dentro da linguagem Java, que é a forma com que você escreve. Isso daí é muito normal, né? Dentro das linguagens. Eu acho que o Python tem o PEP8, que é a convenção de como que ficam lá os espaçamentos, etc. e tal, né? Dentro do Java, existem, então, algumas convenções, e a gente tem que seguir, entender e respeitar. Preferencialmente, vamos seguir isso daqui, porque quanto mais você escrever parecido com o que a convenção diz, melhor vai ser aceito quando você, por exemplo, tiver uma dúvida e for pesquisar em um fórum ou colar o teu código. Eu já vi, fórum é um negócio muito estranho, internet é um negócio muito terra sem lei, né? E aí o anonimato dá o poder. E aí você coloca, por exemplo, uma classe toda escrita em minúsculo. Os caras nem se dão o direito de responder. Os caras ofendem, fala que você tem que estudar mais porque nem o nome da classe você sabe colocar. Então, eu não vou discordar, mas eu não concordo com a forma que os caras abordam, né? Eu não acho legal. Mas olha só que interessante. Os nomes de classes têm o primeiro
caractere de cada uma das suas palavras que compõem o nome em maiúsculo. Então, olha só, nomes de classes. Hello World. Isso aqui é o nome de uma classe. Por quê? Porque começa com letrinha maiúscula. Letra maiúscula e toda a primeira palavra começa com letra maiúscula. Meu programa em Java. Toda a primeira letra maiúscula. Banco de dados. Toda a primeira letra maiúscula. E por que eu estou destacando isso daqui dessa forma? Vamos dar uma olhada no programinha que a gente tem. Só tirar essa mensagem aqui de baixo, que não está sendo útil para a gente. Isso daqui é dessa forma, só para atualizar, compilado. Beleza. Ô, professor, Pois uma não. dúvida. Diga, meu querido. O senhor que fez essa apostila que o senhor está mostrando? Não, isso daí é do professor André. Ah, é por que é o causa nosso diretor. É por causa que o senhor viu que o Hello World dele é Hello World? Tipo, é olá palavra? Eu vi. Eu sei. É que Fora eu ia os perguntar se outros foi por erros. querer, se foi Não, por... tem um monte de errinho. Principalmente que isso aí foi feito com o pacote Office, aí ele tem correção de coisas para. Ele vai aportuguesando, vai trocando, ele troca as palavras de Word para Word. Eu vejo. Eu sei. Eu achei estranho, eu achei que. Eu já vi muitas. Isso daqui foi, na verdade, essa disciplina era do professor André. Só que aí o professor André foi para a coordenação, depois a coordenação já está na direção, né? E aí eu entrei para dar as aulas que ele deixou livres, né? E aí eu assumi as disciplinas dele. E aí, como a gente é amigo de longa data e amigo, muito amigo, tanto é que sou padrinho da filha dele, ele falou: toma, velho, pega aí o material para acelerar a tua vida, que ele sabe que eu não gosto de fazer apostila. Eu gosto de dar aula, gosto de escrever, mas fazer apostila não é comigo. Eu não gosto mesmo. E aí eu peguei o material dele, e aí eu, beleza, usei o material dele durante anos, e aí eu perdi o arquivo fonte. E aí eu só tenho o PDF agora. Boa, Aí, boa. se eu quiser, eu tenho que fazer uma outra, né? Aí eu tenho usado a dele e tá tudo certo. E eu Não, tá relaxo perfeito, com tá isso. perfeito. Ninguém Assim percebe. como Ninguém quando eu percebe. dava aula de banco, eu usava a apostila do professor Bruno, que era o professor que te dava aula de banco de dados antes. Ele deu a apostila para mim. Vai lá, Cris, eu sei que você não vai querer fazer a apostila. Toma a minha. Aí eu falei: Bruno, você é um anjo, meu querido, obrigado. E usei. E aí, quando você vê uma coisa fora dos padrões, pode ter certeza, isso fui eu que fiz. Quando não segui aquele padrãozinho daquela corzinha, tudo, fui eu que fiz. Com certeza. Eu sou muito de usar PDF. Eu faço um documento e gero PDF. As listas de exercícios são minhas. O instalador é meu, fui eu que fiz o arquivo. Tudo aquilo lá fui eu que fiz. E aí eu vou pegando imagenzinha de alguns lugares, recorto. É coisa que realmente eu gasto muito tempo. Eu acho que é por conta disso que eu não sou muito chegado em fazer apostila. Pago o pau para quem faz. De verdade, de coração. Mas eu já tinha visto essa e tem mais um monte. Vai caçando aí, Josimar, você vai ver só o monte que tem. Tem um monte de errinho. Mas é legal. Um professor que deu aula para mim, eu trabalho hoje com ele, né? Ele fala para mim assim: a apostila tem erro, porque se ela tiver toda certa, você não vai aprender. Aí eu falei: pô, professor, mas se tiver erro, eu não aprendo. Aprende com os erros. Por isso eu deixo o erro de propósito. Aí eu falei para ele: beleza, tá bom. Realmente eu aprendi muito com ele. Tanto é que hoje trabalhamos junto, então foi muito legal. Mas voltando à nossa conversa sobre o nome da classe, olha que legal. A gente seguiu aqui a classe meu, com M maiúsculo, primeiro com P maiúsculo, programa com P maiúsculo e Java. Meu primeiro programa Java. Tudo com a primeira letra de cada uma das palavras que compõem o nome da classe em maiúsculo. E aí você fala: ah, legal. Então, meu primeiro programa Java é uma classe? É exatamente isso. Só que eu vou destacar outras coisas para vocês. Tem um tal de string. String começa com um S maiúsculo. Logo, eu afirmo para você, string é uma classe. System começa com S maiúsculo. System é uma classe. Entendeu o porquê da importância da padronização?
Você sabe o que é system? Você sabe o que é string? Você não precisa saber, mas você sabe que, por começar com uma letra maiúscula, são classes. Então, isso daí é uma forma da gente entender o que é cada coisa dentro da linguagem. Perfeito, é essa a ideia. Continuando, a gente tem mais algumas coisas que são bacanas de serem notadas. A gente tem agora os métodos, atributos e variáveis. Métodos, também conhecido como funções. Vocês já devem de ter pensado em fazer algum cálculo matemático ou precisado fazer algum cálculo matemático lá na disciplina de algoritmos. E aí, por exemplo, você quer a raiz quadrada de um número. Você utilizou a biblioteca math.sqrt, square root. É uma função. Essa função que calcula a raiz quadrada de um número, ela no Java não é chamada de função, ela é chamada de método. Mas é a mesma coisa. Método ou função, tudo a mesma coisa, só muda o nome. Assim, é que nem mãe. A minha tem um nome e a sua tem outra, mas todas são mães. É exatamente a mesma ideia. É mãe do mesmo jeito. É função do mesmo jeito. Então, as funções em Java são chamadas de métodos. Tanto é que eu não falei lá na função principal, eu falei no método principal, no método main. Então, quando eu falo, olha, para ter uma classe executável, precisa ter um método main. Eu não falei em nenhum momento, precisa ter uma função main. Mas se eu falasse uma função main, não estava totalmente errado, né? Eu devo de utilizar a terminologia correta para a linguagem, sim, devo utilizar, é muito importante utilizar, mas não é errado. É uma função realmente, é isso, tá certo. Nós temos atributos. Atributos são variáveis que são declaradas em um local específico, elas são declaradas dentro da classe, fora dos métodos. As variáveis, elas são declaradas dentro dos métodos. E aí é variável mesmo, que a gente conhece, né? Bonitinho. E como que funciona? A primeira letra da primeira palavra, ela não vai para maiúsculo. O resto segue a mesma regra da classe. Então, por exemplo, minha função, o M do minha é minúsculo, o F de função é maiúsculo. Minha variável int, você tem lá o M da minha minúsculo, o V da variável maiúsculo, o I do int maiúsculo. Então, você tem exatamente a mesma regra do common case, né? Da corcova, do camelo, que você vai colocando a primeira letra da palavra, tudo em maiúsculo, com exceção da primeira. Então, variável, a primeira letra não vai para o maiúsculo. Se você for olhar no nosso código, você vai olhar assim, olha, método tem que ter um abre e fecha parênteses. Eu tenho esse cara daqui, olha lá, abre um parênteses, é um método, é uma função. Print ln, ele começa com a letra minúscula. Ele é uma variável? Não, ele não é uma variável. Ele é um atributo? Não, porque ele está dentro do método. Porque o atributo é uma variável que está declarada fora de um método, né? Fora de uma função. Então, ele só pode ser uma função. Sim, ele é uma função. Assim como o método main, o nome método main, é escrito com M minúsculo. E é escrito com M minúsculo porque métodos começam com a primeira palavra em minúsculo. Mas e se eu quiser, por exemplo, declarar uma variável int? A declaração é exatamente igual à linguagem C, tá ok? Não falei de declaração de variáveis, estou fazendo aqui somente para vocês poderem ver. Int, por exemplo, idade. Ok, posso escrever aqui, idade. Mas e, por exemplo, eu quero colocar idade do pai. Então, tem lá idade e pai, por exemplo. Fica legal, o P da palavra pai vai para maiúsculo. Então, você tem a idade da criança, a idade do pai. O P vai para maiúsculo. Desta forma, você consegue ver que a declaração de variável segue a mesma ideia da declaração do método, olha lá, tudo seguindo o mesmo conceito. Bonitinho, perfeitinho, bom para a gente utilizar. Legal pra caramba. Se a gente seguir isso daqui,
Quando você bater o olho, você consegue identificar rapidamente do que se trata. Outra coisa importante é isso daqui, ó. Quando você ver, né, bater o olho, ver lá algo escrito tudo em maiúsculo, quando escrevemos tudo em maiúsculo, é uma constante. A constante é uma variável especial. A variável, por si só, ela recebe um valor e esse valor pode ser alterado. A constante, depois de declarado e atribuído um valor para dentro dela, ela não pode ser alterada. Ela não deixa você alterar o valor dela. Não é uma variável que você não muda o valor no decorrer do programa. É um caso especial que não pode ser mudado o valor. Tá ok? Então fica aqui. Quando você quer declarar uma variável que não muda nunca de valor, né? Que é a tal da constante, aquele valor que nunca mudará no decorrer do teu programa, você declara ela com tudo em maiúsculo. Só que ela tem uma regra que diferencia, né? Quando você for juntar palavras, ela for composta por mais de uma palavra, você usa o underline para fazer a junção dessas palavras, porque senão pode ficar estranho a leitura ou pode dar interpretação de outra forma, né? Quando você pega uma palavra junta com outra, você pode ler uma palavra maior e uma coisa menor depois e mudar o sentido daquilo. Por isso, separa-se com um underline. Então, isso aqui, sim, são casos de constantes. Convenções ainda do código, a gente tem aí alguns problemas de indentação. O Java, normalmente, ele usa uma tabulação de 4 espaços. Ele converte o tab para 4 espaços. 4, 5. Eu pessoalmente, eu não sou tão ligado de uma forma tão veemente, né? Falar, tem 5 espaços. É uma convenção. E aí, quando a gente tem a abertura de um bloco de comandos, você tem o fechamento do bloco com a chave, né? Exatamente como a gente tem tanto da abertura da classe, então aqui a classe está aberta aqui, fechou aqui embaixo. O método principal abriu aqui, fechou aqui embaixo. E note, a gente tem utilizado um recuo. E olha lá, 1, 2, 3, 4 caracteres. A tabulação, esse espaço daqui é o equivalente a 4 espaços, né? Essa tabulação é equivalente a 4 espaços. Note uma coisa legal de você visualizar. A tabulação, ela é utilizada não que não funcione, porque eu poderia, por exemplo, né, pegar isso daqui e fazer isso daqui, deixa eu tirar. Posso recuar? Posso. Sei lá, poderia escrever o código assim? Posso, não tem problema nenhum. Ele funciona? Vou compilar para vocês verem. Funciona. Ele não tem problema dele ser assim. Só que fica um pouquinho mais difícil de ver. E aí, a indentação, o recuo para dentro, ele ir mais para frente cada vez mais, isso daí serve para nos facilitar a visualização do nosso código e a interpretação dele. Então, quando eu falo que, por exemplo, eu criei aqui o método principal, o método ele está dentro da classe. E aí, então, eu coloco um recuo. Olha lá, ele está dentro. Né? Então, eu consigo ver que não está na mesma linha da classe, ele está um pouquinho mais para dentro dela. Está dentro dela. Quando eu faço a declaração de comandos dentro do meu método principal, ele também tem um recuo a mais. Por quê? Porque se eu olhar aqui, parece que int, idade pai e system outprint, eles pertencem à classe, mas não, eles estão dentro do método. Então, ele está com uma tabulação ali para dentro, para ficar tudo alinhado da forma com que a gente vê normalmente nos códigos e entender quem está dentro do quê. Visualmente, eu posso olhar e entender que isso daqui, essas duas linhas de código, estão dentro do método principal, estão dentro do método main. E eu consigo ver que o método principal está dentro da minha classe. Perfeito, é isso que eu consigo enxergar com a identação. E é por isso que é tão importante a gente seguir a regra de identar. E isso daí, para mim, fica extremamente útil. Deixa eu ver aqui.
Deixei um risco na tela. Boa. Áureo do céu, eu acho que eu sei. Deixa eu ver o que é. Ele tem um marcador, normalmente em exibir. Guias de dentação, eu gosto muito das guias de dentação para ver. Eu uso comumente. Fim de linha, ele mostra qual que é o caractere de fim de linha. Não. Margem dos marcadores, também é bom. Exibir. Espaços em branco. Eu gosto para corrigir as coisas. Ele tem aqui barra lateral. Não. Mostra os painéis. Eu sei. Eu já vi isso daí. Quando eu tiro o zoom. Aqui, ó. Ó. É que você reduziu o zoom pra caramba, né? Ele tem essa linha daqui, ó. Essa linha não é automático, é o Ctrl e o scroll do mouse. Você deve ter reduzido bem, né? Olha lá. Se você ampliar novamente, ela vai passar. Essa linha só indica que é o tamanho da página, né? Se você for imprimir o teu código, sei lá, você escreve meu primeiro programa e mais um monte de coisa que você for escrevendo, quando você vê que passou daqui, a única indicação que isso daqui te serve é que se você for imprimir, esse negócio que está aqui, ele está passando da largura da tua página. É uma questão de visualização de página. É só isso. Não tem nenhum esquema ruim, não. É só a marcação do final da página. Para a gente, realmente não fará diferença. Se não for imprimir o código, não vai ter diferença nenhuma. Vai estar tudo tranquilo. Exatamente, vai tendo essa bendita dessa linhazinha. Provavelmente porque também a fonte fica grande, ela recua, porque aí é mais coisa para ser exibida. Aí ficou com, olha lá que bonito, ficou tudo a lá racão. Tela preta com letra verde. Muito legal, muito legal. A gente tem comentários é algo extremamente importante nos nossos códigos. O Java ele tem os comentários inline, que é o barra barra, e os blocos de comentário, que é o barra asterisco asterisco barra. Então, se eu quiser escrever, por exemplo, um comentário, aqui eu posso colocar depois da linha, posso colocar barra barra, minhas variáveis. Pode ser aqui, por exemplo, texto impresso na saída padrão. Texto impresso na saída padrão. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer um comentário maior, né, falar, olha, eu quero escrever várias linhas, eu posso fazer cada linha seguida de barra barra e eu posso escrever o meu texto na frente. Ou, se você preferir, você pode colocar um asterisco barra barra asterisco. Você pode fazer qualquer coisa que você escrever entre o barra asterisco asterisco barra, ele vira, deixa eu só tirar aqui a janela de mensagens, ele vira um comentário. E aí você pode escrever em várias linhas. Também é muito útil para a gente comentar trechos de código, né? Quando você não quer necessariamente comentar uma linha do teu código, né? Ou várias linhas, você vem aqui e coloca barra barra virou comentário, né? Você tira o barra barra, ele volta a ser uma linha interpretada. Se você quiser colocar lá um trechão de código, você testou, e agora você quer fazer uma experimentação, você pode colocar barra asterisco, no final do que você quer tirar, não quer mais que seja testado, asterisco barra,
e belezinha. Aquele trecho de código vira um comentário, não é compilado, não sai no programa. Comentários são coisas que são ignoradas durante o processamento da compilação. Então, quando compila, ignora-se isso daqui. Essas linhas, então, tanto na frente como na linha pura ou em várias linhas, né? Você pode utilizar para deixar comentários no teu código. Comentar o código para aqueles que estão iniciando, recomendo de coração, é muito bom você colocar o que está acontecendo, o que faz aquela linha, ou aquele trecho de código, coloca o título do teu programa, o que o programa está pedindo para fazer, você pode fazer a descrição completa e aí também facilita bem a vida. Nós vamos falar sobre tipos de variáveis, né? E é meio incômodo para muita gente, principalmente quem já experimentou, por exemplo, linguagens fracamente tipadas como Python ou JavaScript. Quando cai numa linguagem fortemente tipada, como é o caso do C, do Java, é estranho. E assim também eu falo para você, quem começou em linguagem fortemente tipada, que é necessário declarar o tipo das variáveis, quando vai para uma fracamente tipada, fica meio perdido. Então, relaxa, faz parte do processo. Vamos falar então sobre variáveis no Java. Nós temos basicamente dois tipos de variáveis. A gente tem o tipo primitivo e o tipo referência. O terceiro tipo que eu apresento aqui, que são os arrays, eles, na verdade, são variáveis do tipo referência. Mas é um tipo especial de variável de referência. Ele é meio estranhão. Ele não é um exemplo, ele não é o melhor dos exemplos de uma variável de referência. Ele é bem atípico, né? Ele é uma exceção da linguagem. Por isso, eu deixei ele destacado separadamente aqui, porque ele é um tipo referência especial, funciona de uma forma diferente. A gente vai falar sobre os tipos primitivos numéricos, e aí os tipos primitivos numéricos, a gente tem alguns tipos numéricos, a gente vai falar dos tipos caractere e dos tipos booleanos. Uma variável, como a gente já viu rapidamente, cadê? Você vai colocar o tipo, o nome da variável, e você pode ou não colocar a atribuição de valor. Então, vamos ver aqui. Você tem o tipo da variável, depois você tem o nome da variável, e se você quiser ponto e vírgula aqui, acabou. Se quiser fazer múltiplas declarações numa linha vírgula, e você pode fazer, ou você pode, além de declarar, aqui é uma declaração, você pode fazer uma atribuição. Você já pode dar um valor inicial para a tua variável. Por exemplo, você pode imaginar aqui uma variável int nota. E aí, você pode fazer simplesmente nota, por exemplo, nota 1, nota 2 e nota 3. Você declarou 3 variáveis do tipo inteiro, que é nota 1, nota 2 e nota 3. Você pode, por exemplo, criar variáveis com valores, né? Então, vamos supor aqui, int peso igual a 10, altura igual a 20. Você pode misturar, né? Você pode fazer, por exemplo, int. Deixa eu ver uma outra coisa que a gente pode ver. Velocidade igual a 100. Distância. Eu posso fazer uma declaração de uma variável e atribuição. Ou eu posso fazer simplesmente a declaração. Posso misturar, colocar somente uma, colocar várias, separado por vírgula. E tem uma coisa mais legal. Você pode fazer a separação por vírgula, tudo na mesma linha, ou se você quiser, você ainda pode fazer algo assim, ó, para ficar visivelmente mais agradável, talvez, não sei se você gostar, você pode fazer isso daqui. Se você compila, ó lá, vou compilar.
Então, compilei, ele não dá erro disso daqui, porque ele entende que o final dessa linha que se iniciou aqui com int nota 1, finaliza aqui no ponto e vírgula. O ponto e vírgula, então, é literalmente o que finaliza o nosso comando. Então, ele entende que o ponto e vírgula aqui está marcando o final do nosso comando. É isso que ele está fazendo aqui. Nós vamos falar agora sobre os tipos primitivos numéricos inteiros. Nós temos 4 tipos numéricos primitivos inteiros. Então, os tipos primitivos numéricos inteiros, eles são o byte, o short, o int e o long. O byte, ele tem um tamanho de 1 byte. O tamanho que ele ocupa na memória é 1 byte. O short é o dobro do tamanho do int. Então, o int ocupa 1 byte. O short, ele dobra, ele ocupa 2. O int, ele dobra, ele ocupa 4. Então, deixa eu ver aqui. Int ocupa 4. O long, ele dobra de novo, ele ocupa 8. Então, 1 byte, 2 short, 4 int, 8 long. E isso daí é ocupação de memória, é quanto ele ocupa dentro da memória. E não é porque ele dobra de tamanho que ele dobra a sua capacidade. Não é bem assim, porque a gente está lidando com combinações binárias. Então, não é dobrar, ele aumenta de uma forma bem diferente. Porque vamos lá no tipo byte. O tipo byte, ele vai de menos 128 a mais 127. Isso com apenas 1 byte. Como que eu tenho certeza disso? São 256 possibilidades. 2 elevado a 8, que é o tamanho de 1 byte, dá 256. Então, é por isso que eu tenho essa capacidade. Então, 1 byte, que tem o tamanho de 1 byte, ele vai guardar uma variável que vai poder variar nos valores de menos 128 até mais 127. E depois eu explico para vocês o porquê que o menos ele é maior, né? Ele tem um a mais. Porque depois eu vou mostrar detalhadamente, mas a explicação é simples, porque o zero, que é neutro, que não é positivo nem negativo, na programação ele é colocado do lado dos positivos. Então, o zero, que ele é neutro na matemática, ele é colocado para o lado dos positivos. Então, eu tenho metade do valor, dividir, beleza? Ó, dividir. Ficou aqui 128 números para negativos. Então, eu tenho do menos 1, menos 2, menos 3 até o menos 128. Só que o positivo, ele tem o zero. O zero faz parte do lado dos positivos. Não quer dizer matematicamente que o zero é positivo. Ele está do lado dos positivos. Então, o zero, ele ficou para cá. Ele ocupa um espacinho. Então, eu tenho do 1 ao 127. Com o zero, 128 números. Então, quebrando aí na metade é por conta disso. Então, sempre você tem um número maior no negativo, um número menor no positivo. O short, ele já vai ser 2 bytes. E 2 bytes são 16 números. 16 números, 2 elevado a 16 dá 64 mil e lá vai paulada. Então, você vai ter 32 de um lado, menos 32 mil de um lado, mais 32 mil do outro. Quando você vai lá para o caso do inteiro, o inteiro são 4 bytes. Então, 4 bytes, você vai ter 4 vezes 8, vai dar 16, 32. É 2 elevado a 32. Dá 4 bilhões, se eu não estou enganado. É 4,2 bilhões. Bilhões. 4,2 bilhões. 2 elevado a 32 vai dar 4,2 bilhões. 4,2 bilhões. E aí, olha só, você vai ter lá um menos 2 bilhões 147 mais 2 bilhões 147. É o tamanho do inteiro. Ah, professor, eu queria atribuir 3 bilhões para o inteiro. Não dá para ser inteiro. O inteiro não comporta 3 bilhões. Ele comporta até 2 bilhões 147 mil 483 mil 147 milhões 483 mil 647 positivo. O negativo é um a mais. Mas isso daí é muito importante. A gente não consegue colocar mais de 2 bilhões, 1,14 lá. Não dá.
2,2 bilhões não pode ser mais inteiro. Não cabe dentro da variável inteiro, porque não faz parte dela. Já estourou o tamanho dela, passou do limite que ela comportaria. E aí a gente tem, para quando é necessário algo maior que 2 bi, a gente começa a utilizar, ainda sendo inteiro, o long. O long, o inteiro longo, né? Ele vai aí de menos 922 quadrilhões. Meu, é coisa pra caramba, né? Menos 922 quadrilhões a mais 922 quadrilhões. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. 922 quadrilhões. Tá certo isso daí. É muita coisa. E aí a gente precisa lembrar. Pega a mãozinha e lembra. Quando eu tenho 1, é byte. Dobrou de tamanho, virou short. Dobrou de tamanho, virou int. Dobrou de tamanho de novo. Agora, isso aqui dobrou de tamanho, virou long. Isso daí é importante. Porque quando não couber em uma variável, você sabe qual que é a próxima variável que você pode utilizar para fazer com que isso caiba. Então, é legal saber. E tipos de variáveis e o tamanho delas e a ordem de crescimento, a gente vai ter que decorar esse negócio aí. E eu vou falar tanto na tua cabeça que você vai decorar isso aqui por bem ou por mal. Uma hora entra, eu garanto. Saindo das variáveis do tipo primitivo inteiras, a gente vai para as variáveis ainda primitivas, numéricas, porém com as casas decimais, os pontos flutuantes. As variáveis do tipo primitivo ponto flutuante, nós temos dois tipos. Nós temos o tipo float e temos o tipo double. O tipo float, ele já começa com um tamanho de 4 bytes. O double é o dobro disso daqui. Pá, dobrou, virou 8 bytes. É isso daí o quanto que ocupa uma variável do tipo double. A variável do tipo double ou a variável do tipo float, ela tem uma característica muito legal. Ela pode ser extremamente pequena, muito precisa, um número lá, 0,00045 zeros, né? 44 zeros, 1. Ela pode ser isso daí. Infinitesimamente precisa. Mas ela pode também ser 1 seguido de mais 45 zeros. Então, ela pode ser brutalmente grande. Então, isso daí a gente está falando do float. O float, ele vai lá, ó, de uma precisão de 45, né, casas decimais, e ele pode ir para o outro lado, crescendo, né, até 38 casas decimais. Então, é uma coisa absurdamente grande. E a gente tem uma outra variável que essa é grande pra caramba, que é o double. E aí, olha só o double. Ele ainda é mais preciso, ele tem 322 casas de 324 casas de precisão, mas ele pode crescer 308 casas. Ele pode ficar um número realmente monstrengo, gigantesco. Então, quando os inteiros não são capazes, quando você passa para quintilhão, quando você está lidando não mais com quadrilhão, está querendo usar quintilhão, você tem que passar a usar variáveis de ponto flutuante. Não pode mais ser variável inteira, porque não comporta dentro dos inteiros um número tão grande. Precisamos partir para as variáveis ponto flutuante. A gente tem ainda as variáveis do tipo primitivo caractere, que é o char. O char representa um caractere, apenas um caractere, não mais que um caractere e não menos que um caractere. É um caractere. Deu para entender que é um? Ou eu preciso falar novamente que é não mais que um, não menos que um, e é somente um. É um caractere. Então, ele representa, por exemplo, a letra A, o número 1. Eu posso representar o caractere 1, eu posso representar o caractere asterisco, posso representar o caractere mais, o caractere Z, o caractere underline, o caractere acento circunflexo, qualquer caractere válido eu posso representar e colocar e armazenar dentro de uma variável do tipo char. Apenas um caractere por vez pode ser armazenado. E ele, para que a gente consiga entender que é um caractere, ele tem um delimitador, ou seja, algo que vai fazer com que eu entenda quando eu comecei a escrever um char e quando eu terminei de escrever um valor char. É o apóstrofo, que é aquele um pauzinho de um lado, um pauzinho do outro. Os dois de um lado, dois do outro, são as apóstrofes.
o apóstrofo, são as aspas, perdão. O apóstrofo é 1 e 1. As aspas é 2 e 2. Então, ele vai ser o que representa. Se você olhar no seu teclado, normalmente você vai ter do lado do 1 isso daí. Então, normalmente, depende do layout do teclado. No teclado padrão ABNT2, ele fica do lado do número 1. Fica na parte de cima as aspas, as pessoas chamam de aspas duplas de vez em quando, porque eles chamam de aspas simples o apóstrofo, e embaixo fica o apóstrofo, é o apóstrofo e a aspas. Fica exatamente à esquerda do 1. É o caractere numérico, é o caractere que faz a delimitação de um valor que pode ser número, letra, símbolo, comando, qualquer coisa que a gente possa representar em apenas um caractere vai ser delimitado pelo apóstrofo. Então, a gente tem essa exemplificação aqui. Se eu quiser, por exemplo, declarar um char, que é o nome do tipo da variável que armazena caracteres, eu posso colocar lá char, o meu char recebe, e aí eu coloco lá o valor entre apóstrofo, não posso colocar espaço. Então, é apóstrofo, o caractere apóstrofo, fechou. Ponto e vírgula. Agora, eu estou atribuindo o caractere X minúsculo para o meu char. E aí, a variável meu char acabou de receber o valor de um X. Para quê? Sei lá, quero usar para desenhar o jogo da velha, por exemplo. Posso brincar e eu vou imprimir meu char aonde eu marcar a minha posição. Posso usar isso daí. É um exemplo de utilização. A ideia do char é muito interessante. O char, ele tem tamanho equivalente a um short. Então, lembrando, byte 1 dobra de tamanho 2. Então, o char tem tamanho 2. Tamanho 2. Só que ele é equivalente direto, ele converte diretamente para um int. Então, o char pode ser convertido diretamente para um int, mesmo ele sendo do tamanho de um short. Olha que bacana. Uma coisa diferente aí de entender. Nós temos dentro ainda dos tipos caractere, alguns caracteres que são especiais. Os caracteres que são especiais, a gente tem uma contrabarra antes dele para poder representá-lo. E aí, por exemplo, quando eu quero utilizar a quebra de linha ou o enter, é contrabarra N. Ah, mas você escreveu duas coisas. Não, eu não escrevi duas coisas. Por exemplo, eu posso vir aqui e declarar um char, né? Char, enter. Como que é o enter? É entre apóstrofos, tá lá, entre apóstrofos, ele é contra barra N. Ah, Cristóvão, mas você falou para mim que só pode ter um caractere. O contra barra é um caractere muito especial. Esse cara daqui faz com que ele interprete o N como sendo um comando e não como sendo a letra. Se eu colocar somente o N, é a letra N. Contra barra N é o pular de linha, é o enter. Então, é um caractere de comando. A gente tem alguns caracteres de comando. Eles são chamados de caracteres de escape, que é o contra barra N para pular de linha, o contra barra T, que é a tabulação. Outro que a gente usa muito, contra barra apóstrofo, para você escrever um apóstrofo dentro de uma string. Ó, legal, né? E se eu quiser escrever aqui, ó, char apóstrofo. E eu quero colocar um apóstrofo aqui dentro. Como que eu faço? Como que eu faço para colocar o apóstrofo aqui dentro? Se eu pegar e colocar um apóstrofo só, olha só, você nota na cor o que acontece. Olha que interessante. Abriu o caractere, finalizou. Ele entende que acabou o caractere. E aí ele vai falar que vai dar erro, porque está na expectativa de começar um outro caractere aqui e não começou. Para que esse do meio seja interpretado como um caractere, um símbolo, e não como um comando da linguagem, eu coloco contrabarra antes. E aí, isso daqui, junto, contrabarra apóstrofo, é o apóstrofo. Olha que legal. A gente tem isso aí, você fala, nossa, que estranho. Cara, no Linux é muito normal a gente ter isso. Só que se vocês não perceberam na hora que eu estava utilizando, mostrando o terminal do Windows,
eu tinha lá arquivo espaço fonte. Para que ele possa entender o espaço no nome do arquivo, ele coloca um _ espaço. Para que ele entenda que o espaço ali não é uma outra continuidade, um outro programa ou de um parâmetro, mas sim o caractere espaço. Então, o _ é utilizado nos sistemas operacionais. A gente não pode ter bancado bobeira e não percebido, mas é amplamente utilizado. E a gente traz lá dos sistemas operacionais, tanto Windows como Linux, a gente traz isso daí para o nosso uso na programação. Então, os que a gente comumente utiliza são o _N para dar o Enter, o _T para fazer, né, o recuo da tabulação, quando a gente quer dar um destaque no texto, _apóstrofo, _aspas, para você imprimir os caracteres apóstrofo e aspas, e quando você quiser um _, você coloca uma _ antes. Por que que é necessário? Porque o _ indica que vai vir algo diferente na frente. É para ele interpretar de uma forma diferenciada. Por isso, se eu colocar _, eu preciso obrigatoriamente colocar uma segunda _ para que ele entenda apenas uma. Então, essas duas daqui, ele interpreta como uma só, quando a gente coloca no texto. Bem bacana também essa ideia para a gente entender. Nós temos agora os tipos booleanos. O tipo booleano, ele é o menor dos tipos. Quando eu estava falando das variáveis, eu comecei falando do byte. O byte é 1 byte. Byte são 8 bits, né? E aí eu falo para você, o tamanho do boolean é 1 bit. Se você declarar a menor variável que a gente tem, que é o byte, você poderia declarar 8 variáveis boolean, que é a variável booleana, para você ter uma noção de como que o boolean ele ocupa pouco espaço em memória. E olha só que legal, ele guarda 2 estados. Ele guarda o estado true ou falso, verdadeiro ou falso, ligado, desligado, 1, 0, né? Então, o que é 0 é falso, o que é diferente de 0 é verdadeiro. Então, ele armazena isso daí, é o estado tá ligado, tá desligado, vai, não vai, coisas, né, que você pode utilizar de forma binária, que tenha 2 opções, você pode usar uma variável booleana para fazer isso daí. E, finalmente, a gente chegou no tipo de variável que eu acredito que é realmente novidade. Até aqui são as variáveis que a gente tinha lá na linguagem C. Agora vem um tipo de variável diferente, que é a variável do tipo referência. A gente estava falando de tipos primitivos, agora a gente começa dos tipos referência. O Java, ele trabalha com muita coisa do tipo referência. Por incrível que pareça, são poucas as coisas primitivas. A gente tem muitas variáveis referência, né? E aí, a variável referência, ela guarda uma referência a um endereço de memória. Então, ela não guarda um valor, ela guarda aonde o valor está na memória. Então, ela tem uma notação um pouco diferenciada por conta disso. Ela não guarda o valor, mas ela guarda o endereço aonde o valor está na memória. É a diferença da referência. Normalmente, ela é utilizada para objetos. Uma variável do tipo referência é uma variável que vai fazer referência a uma instância de um objeto na memória. Não é mais um tipo primitivo, é um tipo complexo, né? Tem bastante coisa. Como que eu declaro uma variável do tipo referência? Ela é quase, mas ela é quase igual ao tipo primitivo na hora de declarar. Você tem lá o tipo da variável, o nome da variável. Se você quiser colocar um ponto e vírgula aqui, você coloca numa boa, você declarou, mas há também a possibilidade de você fazer o quê? A atribuição. Então, você pode, além de declarar a variável do tipo referência, você pode também já dar um valor inicial a ela. Isso daí é uma característica muito comum que facilita a nossa vida. Vamos imaginar o seguinte: eu quero declarar uma variável, mas eu já quero dar um valor inicial para ela. Se ela não é um tipo primitivo,
eu tenho que seguir a seguinte regra. Vai ser o tipo dessa variável, referência, o nome que eu der para ela, igual, e aí a gente tem um operador, new, de novo, é o nome de um operador da linguagem. A gente tem que colocar esse comando daqui, o new, e aí a gente repete o tipo da variável, seguido de abre e fecha parênteses. É assim que funciona. Então, por exemplo, né, se você quiser declarar uma string, lembra, a string começa com S maiúsculo. Uma das características que a gente tem é que normalmente, quando eu tenho um tipo referência, ele começa com a letra maiúscula. Olha o caso da string, ó, o S é maiúsculo. Então, ele é tipo referência e não tipo primitivo. Olha aqui que bacana. S maiúsculo indica que é o tipo string, né? Ele é um tipo referência. Eu posso fazer isso aqui. S, então declarei string, S igual, recebe, new, string, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu posso fazer desse jeito daqui. Só que a string, ela é um tipo referência especial, porque a gente usa tanto que a galera que trabalha na produção da linguagem Java quis facilitar a nossa vida. Somente para o tipo string, né? O tipo string ele se destaca, ele tem uma possibilidade de funcionar igual a um tipo primitivo. Então eu posso fazer, por exemplo, string segunda variável string recebe e olha lá teste entre aspas, né, que é o que eles chamam de aspas duplas também, né? Porque tem as duas marcações. Não são dois apóstrofos juntos, não. É um caractere que se chama aspas, que são os dois. Então, o caractere aspas, e aí ele abre a possibilidade de eu escrever um texto. E a string, ela é responsável por armazenar para a gente cadeias de caracteres. A gente pode escrever textos. Pode ter espaço? Pode ter símbolos? Pode ter número? Pode. É um texto. O que você quiser escrever. Qual que é o tamanho? Não sei, sinceramente. Eu já escrevi tantas coisas absurdamente grandes com string que eu nunca parei para pensar qual que é o tamanho de uma string. Mas uma string é realmente muito grande. Ela pode ter muitos caracteres. Eu acredito que deva de ser lá o limite do inteiro, de 2 bilhões de caracteres. Acredito eu. Posso estar errado. Eu tenho uma crença, porque eu entendo que uma string, na verdade, é um array de caracteres por debaixo dos panos, né? Então, acredito que, se é um array de caracteres, ele deve ter lá a ideia de ser do tamanho máximo de um inteiro. Isso é 2 bilhões lá, cento e alguma coisa. Eu limitaria, no máximo, a 2 bilhões de caracteres. 2 bilhões de caracteres. Já pensou ter que escrever tudo isso? Dá trabalho, hein? É texto padedel. Outra possibilidade, ó, a gente tem aqui o tipo object. Object é um tipo da linguagem Java, é o tipo mais primordial que nós temos, é o primeiro dos tipos referência. Ele começa com O maiúsculo, olha lá, O maiúsculo. Logo, eu já sei de cara que isso aqui não é primitivo, ele é uma referência. E aí aqui, ó, desculpa, aqui tem um espaço, né? Não era para ter. Meu objeto, e esse O deveria ser maiúsculo, meu object, deveria estar tudo junto, igual a new object. E é assim, exatamente que nem, olha lá, a string na declaração. A gente declara da mesma forma um ou outro. A string tem a possibilidade de ser tratada como se fosse um tipo primitivo. Os demais tipos referência não têm essa característica daí, tá ok? Pode ser que surjam algumas coisas novas nas novas versões da linguagem Java, mas nas versões que nós temos, a string é uma exceção. O object não é, não dá para fazer isso daqui com o object. Eu não posso chegar e atribuir diretamente para ele que ele não vai se dar muito bem com isso daqui, ele não vai interpretar isso aqui de uma forma legal. E nós vamos começar na próxima aula a brincar um pouco com a declaração dessas variáveis. Nessa daqui eu apresentei para vocês,
Na próxima aula, a gente vai sair criando variáveis e atribuindo valores a elas para a gente ver como que funciona dentro da linguagem Java. Vamos fazer várias experimentações de fazer múltiplas atribuições, declarações em várias linhas. A gente vai criar variáveis de todos os tipos. Então, a gente vai seguir os 4 tipos inteiros, byte, short, int, long, os 2 tipos ponto flutuante, float, double, o tipo caractere, o tipo booleano e a gente vai lidar com strings. Então, a gente vai trabalhar com todos esses tipos daí na próxima aula, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Tipos de variáveis em Java é importante. A gente usa isso daqui todo o momento. Não pode haver dúvidas. Tem que tirar todas as dúvidas. Se tiver, pergunta logo, não deixa acumular isso daqui, beleza?